E será que o Rica Perrone falou algumas verdades sobre clubes que se gabam de ter milhões e milhões de torcedores, mas no fundo, a grande maioria esmagadora são simpatizantes? Agora, acreditar que um time de futebol no Brasil, que deve até as calças, como todos devem, tem 30, 20, 15 milhões de torcedores e não consegue 100 mil torcedores para ser sócio? Para com essa ladainha, irmão. Para com essa ladainha. Pelo amor de Deus, você tem simpatizante, gente que responde a pergunta porque quando nasce tem que escolher um time, porque é cultural no Brasil. É isso, irmão. Agora, torcedor que vê jogo todo domingo, porra nenhuma. Porra nenhuma. Ninguém tem nem perto disso, cara. E outra, essa conta que eu fiz aqui não é opinativa, é matemática. Estão excluindo 25%. Estão dando, no mínimo, 25% a mais do número de torcedores, porque 25% das pessoas respondem que não torcem por ninguém. E esse número não é tirado na hora de se fazer a conta do total de torcedores. Quando eu era pequeno, o Corinthians falava que tinha 20 milhões de torcedores, já foi para 30. Quando eu era moleque, o Flamengo falava em 25, já foi para 40. Porra, aí até eu, irmão. Até eu, caralho. Galera, vocês viram aí a opinião do Rica Perrone e eu concordo 100%, tá? Vamos dar uma olhada nesta matéria. Considerando apenas o estado do Rio de Janeiro, o Flamengo teria aproximadamente 10,14 milhões de torcedores em 2026, tá? Este cálculo baseia-se em dados atualizados que indicam que o clube detém a preferência de 58,9% da população do estado. De acordo com as estimativas mais recentes do IBGE, a população total do estado do Rio de Janeiro é de cerca de pouco mais, de 17 milhões e 200 mil habitantes. E aí vocês estão vendo a distribuição da torcida no Rio de Janeiro, dados de 2026. Abaixo veja como se dividem as principais torcidas do estado, segundo o levantamento do Instituto Prefab Futuri, realizado em fevereiro de 2026. E aí vocês estão vendo que 58,9% dos torcedores do estado do Rio de Janeiro são Flamengo, aproximadamente 10,14 milhões. Depois o Vasco vem com aproximadamente 2,49 milhões de torcedores, o Botafogo com 1,25 milhão, o Fluminense com 1,25 milhão. Quando a gente fala que Fluminense e Botafogo têm menos torcedores do que Sport e Bahia, para dar exemplo, porque são os grandes do Nordeste, os que têm mais torcida, é verdade, gente. Você veja que somente no estado de Pernambuco, é porque a torcida do Sport é local, tá? E eu acredito que a torcida do Bahia também. Claro que existem torcedores do Bahia e do Sport vivendo em São Paulo, vivendo em outro país, claro que sim. Mas a grande maioria dos torcedores, acredito que 95%, estão na Bahia ou estão em Pernambuco. E você veja que a torcida do Sport tem mais de 3, acho que tem uns 3 milhões e meio de torcedores e tem estatísticas que dizem que a torcida do Bahia poderia chegar a 6 milhões de torcedores. Olha a diferença para Botafogo, 1 milhão e 25 mil, 1 milhão e 25. Aí no caso seria 1 milhão e 250 mil torcedores. Claro, isso no Rio de Janeiro. Aí você coloca mais 1 milhão e meio fora, dá mais ou menos 3 milhões. Menos do que Bahia e menos do que Sport. Fluminense e Botafogo tem, sim, menos torcedores do que Bahia, do que Sport. E aí você veja que a grande força do Flamengo, por exemplo, para citar um time carioca, é fora do Rio de Janeiro, porque o Flamengo no Rio de Janeiro tem 10,14 milhões de torcedores, o que já é bastante, mas olha a diferença para quase 50 milhões. O que o Flamengo e o Corinthians possuem são muitos simpatizantes. No estado de São Paulo, o Corinthians teria aproximadamente 17,5 milhões de torcedores em 2026. Este cálculo utiliza a estimativa populacional do IBGE para 2025-26, que é de cerca de 46 milhões de habitantes no estado, cruzada com dados de pesquisas de preferências clubísticas regionais. E aí vamos ver a distribuição também da torcida, Corinthians tem 38%, aproximadamente 17,5 milhões de torcedores. O clube concentra cerca de 95% de sua torcida dentro do próprio estado. São Paulo, 20%, aproximadamente 9,2 milhões. Palmeiras, 13%, aproximadamente 6 milhões. E Santos, 6%, aproximadamente 2,7 milhões. Claro, temos que entender também que o estado de São Paulo é muito maior do que o estado do Rio de Janeiro. Apesar de que o estado do Rio é pequeno, mas a população é grande. Mas o estado de São Paulo tem, no mínimo, assim por baixo, o dobro da população do Rio de Janeiro. Só que, diferente do Flamengo,
O Palmeiras concentra boa parte da sua torcida em São Paulo, apesar que existem sim muitos corintianos fora de São Paulo, né? Mas a maioria dos torcedores do Corinthians são do estado de São Paulo, estão em São Paulo, né? No estado, não só na capital, no estado, né? Enquanto do Flamengo não. O do Flamengo, a grande maioria está no norte e nordeste. Existem torcedores do Flamengo que não vê o Flamengo jogar no campo, por exemplo, há uns 5 ou 6 anos, gente. É só televisão, porque muito possivelmente o Flamengo nem lá vai no seu estado, principalmente no norte. No nordeste o Flamengo ainda vai todos os anos, mas no norte já é um pouco mais difícil, a não ser que tenha uma Copa do Brasil, a não ser que o Flamengo queira mandar jogo lá. Mas fora isso, não vai nunca, gente, porque os clubes dessa região, estão em divisões menores, divisões que o Flamengo não joga. A não ser esse ano, né, que o Remo está na Série A, então o Flamengo vai lá jogar no Pará, jogar no Mangueirão contra a equipe do Remo, em algum momento. Não me lembro se já foi, se ainda vai, enfim, não importa. Mas são casos esporádicos, essa que é a realidade. E agora vamos falar aqui da concentração local, indicando também outros clubes. Clubes como Cruzeiro e Atlético Mineiro possuem 88% e 91%, e Bahia 96%. Tem suas torcidas quase que integralmente situadas em seus estados. Isso faz com que localmente eles rivalizem ou superem gigantes nacionais que dependem de torcedores de outros estados, que foi o que eu falei aqui, né? E é mais ou menos o que o Rica Perrone falou no começo do vídeo, tá? O fenômeno Flamengo, embora tenha a maioria da torcida no país, 26% nacionalmente, cerca de 74% dos seus torcedores estão fora do estado do Rio de Janeiro. Isso explica porque no ranking nacional ele pode ficar atrás dos grandes de São Paulo, que possuem uma base local numericamente superior devido à população do estado de São Paulo. E agora a força do Nordeste, né? Clubes como Bahia e Sport aparecem com quase 100% de suas torcidas concentradas em seus estados de origem, o que os torna líderes absolutos em suas capitais e regiões metropolitanas. Pois é, dizer o quê, né? Não tem mais o que dizer, gente. O Flamengo é gigante em termos de torcida, porque as parabólicas dominaram o mundo nas décadas de 70, 80, porque a Globo impulsionou muito os jogos do Flamengo, a Rede Manchete também a nível nacional. Se não fosse isso, gente, o Flamengo era um clube com 10 milhões, 12 milhões, 8, 9 milhões no máximo de torcedores, né? Seria um clube normal, um clube grande, mas um clube normal. A maioria dos torcedores do Flamengo são torcedores de sofá. Deixa like nesse vídeo e se inscreve aqui no Nerd Bahia. Se aparecer um botão de hypar, aperta nesse botão. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera!